A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Bem, meus irmãos, é um prazer imenso estar de volta com mais um tema muito interessante, os médiuns e os sonhos. Sonhar pode ser uma via de comunicação mediúnica? Até que ponto a gente pode confiar na mensagem que nos chega através dos sonhos? Vem comigo que eu vou responder a essas e outras questões interessantes neste vídeo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em um anestésico, a morfina. Eu nunca me atinei do óbvio, de que morfina deriva do nome Morfeu. Bem, lá na mitologia grega, Morfeu era filho de Hipnos, deus do sono. Era um ser alado que voava silenciosamente por longas distâncias e podia assumir formas humanas, animalescas, enfim, do que ele bem entendesse para transmitir mensagens dos deuses aos mortais. Nesse particular, podemos corresponder ao mito de Morfeu, o de Exu, o orixá mensageiro intermediário entre homens e deuses do panteão afro-brasileiro. Sendo assim, a vibração de Exu está no mistério do sonhar. Por isso o candomblé interpreta os sonhos com base no universo dos orixás, ou seja, através dos sonhos é que procuramos entender a vontade dos deuses em relação a nós. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me iniciei no candomblé, eu fiquei em resguardo no Roncó por 21 dias. É verdade que não era para ficar tanto tempo, mas foram chegando, outros abiãs compondo aquele barco, e foi chegando um, e foi chegando outro, e quando eu vi, gente, eu tava lá 21 dias, quase todo ele em silêncio, só interrompido por Itãs, Oriquis e Adurás. E sendo assim, no Roncó, a gente dorme muito, gente, muito mesmo. Toma lá um chazinho de capim santo, e embala, vai embora mesmo. E dormindo muito, a gente acaba sonhando muito também, E assim, eu e meus irmãos de barco, a gente costumava relatar ao babá os nossos sonhos. E ele, assim, com aquela paciência característica dele, era muito humilde, de muita paciência. E ele ouvia com grande atenção o nosso relato onírico, procurando elucidá-lo, sabe? E foi nessa ocasião que eu comecei a constatar os sonhos como uma via de comunicação com o sagrado. E eram sonhos diferentes, sabe? Muito diferentes. Na Umbanda é assim também. A gente entende que por meio dos sonhos, os nossos guias, os nossos guardiões, eles nos transmitem mensagens e algumas vezes muito diretas. Então eu duvido que haja médium na Umbanda que não possa fazer pelo menos um relato de uma comunicação direta de suas entidades nos sonhos. Eu, por exemplo, vou pedir licença a vocês e vou contar um caso pessoal. Eu estive num período da minha vida doente. Foi um curto período, e nada muito grave, mas eu fiquei doente. Eu tinha febre, eu tomava medicamento, ela resistia, logo ela já estava alta de novo. E nesse período eu tive pesadelos. Aí certa noite eu tive um sonho. Eu estava testemunhando uma briga de homens, sabe? Uma briga bastante violenta. E lá no sonho eu estava muito aflito, eu olhando aquilo, aquela desavença toda, aquela confusão incrível. Então, nesse momento, eu senti a presença de um negro alto, forte, sabe? Ao meu lado. E, sabe como é sonho? Nós saímos daquela cena e já estávamos num grande quarto de uma antiga casa. Ali eu vi aquele ser, que é aquele que estava ao meu lado, passando a defumar o cômodo, principalmente uma cama de lençóis brancos. E eu notava que aqueles mesmos seres violentos que vimos lá fora, que estavam lá brigando, eles queriam agora adentrar o cômodo. Mas a presença daquela entidade, daquele ser, os intimidava. E assim a noite transcorreu, e de manhã cedinho eu narrei o sonho que me impressionou para minha irmã. Ela então abriu a janela, limpou o quarto, trocou os lençóis, orou, defumou o quarto em que eu me encontrava. Eu estava tomando banho, E enquanto isso ela fez um monte de coisas. O fato é que nós entendemos como por impulso o significado daquele sonho. E dali em diante foi só melhora. Sim, o sonho que eu tive mostrou que além de doente do corpo, eu estava doente da alma. Eu estava sob a influência de espíritos obsessores.
Contudo, meus protetores estavam me amparando. E o sonho me intuiu esse contexto espiritual. Contexto de que os meus protetores estavam me ajudando e também me pedindo providências para o êxito. Sim, meus irmãos, os sonhos são produtos do inconsciente. Por consequência, o conteúdo dos sonhos ele é sempre muito, altamente simbólico. Às vezes é muito difícil, por causa disso, de serem interpretados. Mas os sonhos mediúnicos, se é que eu posso dizer assim, eles costumam ter menos símbolos, serem mais nítidos, serem mais lógicos. Talvez, eu desconfio, devido ao exercício mediúnico facultar ao médium uma maior abertura do inconsciente para o consciente. E se é assim, sonhar eventualmente pode se tornar uma faculdade mediúnica. Eu conheci uma senhora católica, a Beata Dona Maria, amiga da minha mãe, cuja mediunidade, pelos sonhos, fazia com que ela compreendesse a situação de pessoas falecidas. E, não raro, ela trazia recados do além para conhecidos da nossa comunidade. Bem, meus irmãos, eu presto atenção aos meus sonhos. Quando eu fico impressionado, eu tento interpretar. E às vezes eu dou até aquela pesquisadinha no Google para socorrer o meu entendimento, que não é muito grande, É só a minha opinião, mas eu acho que quando damos valor ao conteúdo de nossos sonhos, os nossos amigos espirituais acabam utilizando a via onírica como via de comunicação com o médium. Mas a par dessa importância que eu dou aos sonhos, eu também não me deixo impressionar por eles, porque já aconteceu em momentos difíceis de eu associar o sonho às minhas preocupações, e isso me gerou expectativa aflitiva, que no fim acabaram nem se confirmando, Então eu sofri à toa. É como diz o ditado, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Finalmente, eu quero dizer ao irmão que como os sonhos são altamente simbólicos, portanto passíveis de interpretação, as religiões sempre tiraram grande proveito deles e lhes dão bastante crédito como instrumento de revelação e previsão do futuro. A ciência, por outro lado, entende que os sonhos apenas nos ajudam a consolidar a memória, a reorganizar informações obtidas durante o dia, o que possibilita ao cérebro o processamento de diversas atividades mentais durante a vigília. Já os psicanalistas entendem que os sonhos são o inconsciente expressando nossos desejos e medos mais profundos, o que acaba também nos ajudando a reduzir a ansiedade diante das preocupações da vida. Seja como for, particularmente, eu penso que os sonhos parecem ter o objetivo de encorajar e dar esperança às pessoas, nos ajudando a suportar as adversidades da vida. Sim, os sonhos têm uma relação estreita com espiritualidade. Isso chama o olhar de todos nós para as outras dimensões da vida. Bem, eu peço licença, vou me despedir, lembrando de recomendar a quem me ouve a oração antes de dormir. Peça aos seus guias e protetores que velem por você enquanto você repousa. Mesmo que você desperte sem uma mensagem das almas, eu tenho certeza, você vai acordar mais inspirado por elas, de modo a superar qualquer situação difícil pela qual esteja passando. Creia nisto, meu irmão, firmemente. Gostou do vídeo? Inscreva-se, dê um like, não custa nada, compartilhe, ajude o Abaô a levar a sua mensagem a outros irmãos de fé. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há.